Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. Esse caso, ele é muito interessante, é um caso brasileiro que foi do Marco Aurélio, que desapareceu quando ele tinha apenas 15 anos. Depois de 36 anos que esse caso ocorreu, ele foi reaberto, inclusive tem uma teoria de que o Marco Aurélio, na verdade, ele pode estar vivo. Se você quer saber tudo o que aconteceu nessa época e o que está acontecendo atualmente, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Antes de começar a falar sobre esse caso, eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like aqui já no começo do vídeo, e também eu tenho uma página lá no Instagram que é emmente.psique, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que é com o C mudo. Nessa página eu posto o que eu falo aqui, também trago mais algumas curiosidades mentais, então tá bem legal, eu tô trazendo conteúdo todo dia lá pra vocês também, então se você não conhece a página, corre lá pra se inscrever. Então é isso, já vamos começar a falar sobre Marco Aurélio. Então tudo começou na manhã do dia 8 de junho de 1985. Marco Aurélio era escoteiro. Então ele, 3 amigos e mais o líder desse grupo de escoteiros decidiram ir para o cume do Pico de Martins, que fica em São Paulo. E esse lugar é o segundo cume mais alto do estado de São Paulo. Ele tem em torno de 2.240 metros de altitude, então é bem alto. Pessoas de todo mundo vão nesse lugar porque é um ponto turístico conhecido. Esse local ele fica em torno de 200 quilômetros da capital de São Paulo. Porém, apesar desse lugar ser muito conhecido e muito frequentado, ainda há diversos problemas nesse local, porque é um local realmente muito perigoso. Ocorre muito casos de pessoas que morrem ou desaparecem, porque lá tem alguns caminhos que, se você não tomar cuidado, você pode se acidentar. Então, realmente é muito perigoso esse local. Inclusive, os meios de você pedir ajuda há algum tempo atrás era muito mais difícil. Atualmente já foi facilitado, mas ainda assim ocorrem casos de pessoas que desaparecem nesse local. Para vocês terem uma ideia, em 2018, um turista francês, ele desapareceu e o corpo dele foi encontrado dias depois. Ele morreu de hipotermia, que é basicamente quando o corpo perde mais calor do que pode aguentar quando é submetido a uma temperatura fria durante muito tempo. Então vamos voltar ao caso do Marco Aurélio. Ele e seus amigos e mais o líder estavam subindo nesse cume e um dos seus amigos acabou torcendo o tornozelo. E nisso o líder autorizou que Marco, um garoto de 15 anos, descesse sozinho para buscar ajuda. Detalhe, eu falei pra vocês que era um lugar muito perigoso. Marco, ele tinha apenas 15 anos, ele era uma criança ainda, e o líder autorizou para que ele descesse sozinho e buscasse ajuda, mas infelizmente ele nunca mais foi encontrado. Ele nunca mais voltou. É como se ele tivesse simplesmente evaporado daquele local. Nisso, o grupo que ficou no cume, eles acabaram se perdendo, mas conseguiram encontrar o caminho de volta e voltaram. Na descida, eles encontraram apenas a mochila de Marco, então já começou uma busca. A partir dali foram 28 dias de busca. Eram policiais de diferentes corporações tentando encontrar Marco Aurélio. Além de mateiros, alpinistas, especialistas de aeronaves, todos eles ficaram durante 28 dias, mas eles não encontraram nada e também nenhuma pista. Além desses especialistas, os moradores do local também se comoveram e começaram a procurar o Marco, mas também não o encontraram. Então passou-se muito tempo e logo começou a surgir a tese que, na verdade, ele tinha sido morto no local. O corpo dele podia estar enterrado em algum lugar por aí. Como é um lugar de difícil acesso, é um lugar gigantesco, realmente é muito difícil encontrar um corpo. Porém, já fazem muitos anos e foram muitas buscas e nem ao menos uma pista que desse algum destino foi encontrado naquele local. Até hoje, o pai do Marco Aurélio, ele o procura e ele acredita que o seu filho ainda está vivo. O pai dele, atualmente, ele tem 82 anos de idade e ele diz sempre uma frase que ele é imortal e ele tá com a saúde intacta, ele não vai morrer enquanto não descobrir o que aconteceu ou encontrar o seu filho. Rodrigo Nunes, ele é um autor que ele escreveu 3 livros contando sobre a história de Marco e o desaparecimento dele. Ele comemorou muito quando o caso dele foi aberto recentemente, que eu já conto pra vocês quais foram as novas pistas que eles encontraram para poder reabrir esse caso. Mas esse autor, ele estuda a história de Marco há muitos
anos e, inclusive, ele defende a principal tese de que o Marco, ele ainda está vivo. Rodrigo, ele remontou os passos de Marco e acabou criando essa ideia que ela é bem estruturada. Então, Rodrigo, ele começou a ser taxado como louco na época que ele começou a defender essa tese. Porém, atualmente, ele comemora de que realmente os policiais estão levando em conta também essa teoria e também reabriram o caso. Uma das evidências que Rodrigo encontrou para acreditar que Marco Aurélio está vivo é que ele conversou com um motorista de ônibus que diz que naquele mesmo dia ele levou um garoto que era muito parecido com as características que as pessoas descreviam de Marco até o bairro Piracuama, em Pindamonhangaba. Essa cidade, inclusive, ela é vizinha de Taubaté, que é muito crucial para toda essa investigação ser tão próxima assim, pois um morador dessa cidade afirma que viu Marco como um andarilho naquela região. Essa hipótese que ele pode estar viva, realmente ela pode ser uma verdade, porém é muito estranho que isso tenha de fato acontecido. Toda essa história, na verdade, que rodeia o caso de Marcos é muito estranho, porque se ele tivesse vivo depois de tantos anos, porque ele não procurou ajuda, ele desapareceu quando ele tinha 15 anos de idade, então ele já tinha consciência de quem eram seus pais, quem era sua família. As memórias sobre toda a sua vida ainda seriam muito vívidas, porque ele não buscou a ajuda de um adulto e disse que estava perdido e voltou para o seu pai. Depois de 36 anos, atualmente, ele estaria como um adulto, porque ele não procurou a ajuda da sua família. Então fica essa pergunta, que isso pode ser verdade, mas ao mesmo tempo, como? Então, como eu falei pra vocês, esse caso ele foi aberto recentemente. Em outrora, ele foi fechado em 1990 sem conclusão, porque eles não encontraram nenhuma pista, nada que pudesse levar a alguma coisa. Então foi fechado como caso não concluído, apenas arquivado, pois a polícia recebeu alguns novos indícios sobre esse caso, o que poderia finalmente dar um norte para toda essa investigação. Nesse momento está sendo trabalhado duas vertentes de investigação. A primeira é de que Marco Aurélio realmente foi morto e está enterrado no local, e a segunda tese é que ele realmente pode estar vivo e está andando como um andarilho por aí. O pai de Marco, como eu falei para vocês, ele se chama Ivo, então ele nunca desistiu, mesmo o caso tendo sido fechado em 1990, ele contratou detetives particulares para encontrar. Houve até algumas pessoas que se passaram pelo Marco, mas logo descobriu-se que não passava de pistas falsas, e ele sempre diz que ele nunca terá paz enquanto ele não souber o que aconteceu com seu filho, e que toda essa história destruiu a família deles. Agora eu quero falar para vocês algumas contradições que tiveram nesse caso. Como eu falei para vocês, esse local que eles estavam era difícil acesso, então era obrigatório que tivesse um guia especializado para levá-los. Mais detalhe, eles não estavam com nenhum guia. Inclusive foi indicado um guia para que levasse eles até o local, que era o senhor Afonso. Ele tinha mais de 30 anos de experiência, então ele conhecia muito o local. Mas o Juan, que era o líder dos escoteiros que estavam acompanhando naquele dia os 4 outros garotos de 15 anos de idade, falou que ouviu que o senhor Afonso ele não teria tempo para levá-los naquele dia. Porém, essa afirmação foi negada tanto pelo senhor Afonso como pela esposa dele. Ele tinha tempo, ele iria sim acompanhá-los, mas ele foi dispensado por Juan. E também há depoimentos de outro grupo de escoteiros que viu o grupo em que Marco estava, e eles chamaram para que fossem subir juntos àquele local, e o líder do grupo de Marcos, o Juan, falou que não iria, que eles iriam sozinhos. E também eu falei isso para vocês anteriormente, que o líder autorizou que Marco fosse sozinho para buscar ajuda, e é uma regra dos escoteiros que não pode deixar alguém sozinho, principalmente em um lugar tão complicado de andar, de acesso por aí, principalmente uma criança de apenas 15 anos de idade. E depois de Marco Aurélio ter descido, o grupo, eles voltaram também, porém Juan, ele disse que ele não ia pelo mesmo caminho que Marco foi, porque lá tinha algumas pedras, e aquele garoto que estava com o pé machucado, ele não conseguiria passar por aquelas pedras, então eles foram por um caminho totalmente contrário. Então, se Marco tivesse precisando de ajuda, naquele momento o grupo jamais teria como encontrá-lo. E apenas por volta das 2 horas da manhã foi que Juan e os outros garotos chegaram até a fazenda do seu filhinho, e o líder nem sequer perguntou se Marco havia chegado no local. Por volta das 5 às 6 horas da manhã, eles chegaram ao acampamento e novamente Juan não perguntou se Marco havia chegado. Ele nem foi na casa do senhor Afonso para perguntar qual seria o paradeiro de Marco. Foi só então que 5 horas depois, o líder decidiu retornar o caminho para encontrar Marco. Vocês sabem que as primeiras horas em que uma pessoa é desaparecida é muito crucial para toda a investigação e até para que possa encontrá-la com vida. E depois de todas
essas suspeitas, Juan ele foi submetido para passar por um teste de polígrafo, o qual ele não passou, mas ele afirmou, e a sua defesa também afirmou, que ele não passou porque ele sofreu muita pressão psicológica. E ele já foi expulso de outro grupo de escoteiros, ele possuía antecedentes que inclusive relatava a sua má conduta. Esse suposto líder, ele foi descrito como uma pessoa muito fria, muito autoritária, que não aceitava ser repreendido e que também ele tinha condutas que não pareciam ser de uma pessoa sã. E também o laudo da reconstituição só foi fornecido porque o pai de Marco ele foi muito incisivo. Ele foi até a corregedoria da Polícia Civil para conseguir esse laudo da reconstituição do garoto. Mas na investigação a polícia ela foi muito tendenciosa a afirmar que Marco havia fugido. Aí só pra constar também, como eu falei pra vocês, o grupo que ficou, Juan e os outros 3 garotos, eles se perderam no caminho e eles demoraram 6 horas pra voltar. Sendo que era um caminho que você poderia percorrer em 1h30, então eles demoraram muito. Apenas 2 dias depois, em que Marco Aurélio desapareceu e começaram-se as buscas, ocorreu um incêndio na região. Inclusive 2 delegados, eles se questionaram se aquele incêndio ele não foi proposital, porque se havia alguma pista ali, o incêndio poderia muito bem extingui-las de fato. Durante todas essas investigações, diversas teorias surgiram sobre o paradeiro e o que ocorreu com Marco. Uma delas é que ele foi raptado por extraterrestres, já que naquela região as pessoas acreditavam que tinha um poder magnético muito grande. E também levantou-se o fato de que ele de fato poderia ter fugido do local. E também tem a outra teoria, que foi que as pessoas acreditam muito que aconteceu, que na verdade ele foi abusado por Juan, o líder dos escoteiros, e o líder acabou matando e enterrando seu corpo ali. O caso atualmente ele foi reaberto, então a polícia está investigando no local. Inclusive eles estão fazendo diversas escavações no local, também com derrubada de árvores, e não tem uma previsão de quando essa investigação vai terminar. Eles também estão acreditando no fato de que Marco ainda pode estar vivo, então eles estão procurando por toda a região se há algum andarilho que tem as mesmas características de Marco, porque foi feita uma reconstituição de como ele pode estar atualmente com características de andarilho, já que ele possui um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo também ele procura por Marco até hoje. Então galera, esse foi o caso de hoje. Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse caso, se vocês têm alguma teoria também. Também deixem alguma dica para algum próximo caso que eu possa trazer aqui pra vocês. E muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos também para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Obrigada novamente por terem assistido até o final. Quarta-feira tem mais um vídeo novo por aqui. Valeu, valeu e tchau, tchau!